Olá pessoal, bem-vindos a mais um Talk Player, o podcast do empreendedor aqui da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Boa tarde a todos. E a nossa convidada especial, Letícia Martinez, a responsável pela área de educação da Cashme. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Boa, Letícia. Obrigado a você. A Letícia, que é uma das caras hoje da Cashme. Quando você busca a Cashme aí na internet, com certeza você vai ver um vídeo lá da Letícia. E eu vou começar, Letícia, com a primeira pergunta, né? Hoje nós vivemos num mundo dinâmico. Muitas informações chegando, hoje na palma da mão, conhecimento, hoje todo mundo tem acesso. Qual que é a importância, Letícia, do aprendizado contínuo, tá? Mesmo para aquela pessoa que já tem experiência, muitas vezes está aí há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, só que hoje é tudo muito dinâmico. Qual que é a importância, Letícia, de sempre estar buscando conhecimento? Muita, né? É grande. É grande. Eu acho que, assim, nunca vivemos tanto, né? E quando a gente olha para isso, para o tanto de vida que a gente tem pela frente, o tanto de experiências, de trabalho que a gente vai efetivar ao longo da nossa vida também, a gente vê como a gente precisa estar em constante atualização, constante evolução. A gente fala no âmbito profissional, né, mas no âmbito pessoal também, como um todo, se manter atualizado, se manter em constante inovação também, né, é essencial. Então, eu diria que hoje para você se manter competitivo no mercado é imprescindível, né? Então, você precisa acompanhar tudo que tem mudado, mas também para você ter boas relações, né, com as pessoas, porque as outras pessoas também estão se atualizando. Então, para você conseguir ter uma troca com o outro, você conseguir agregar ao outro também, a gente precisa se manter cada vez mais atualizado, tanto em tendências de tudo que tem acontecido pelo mundo, mas também nessa parte de conhecimento técnico, né? A gente estava até falando antes de entrar aqui no ar sobre a pandemia, como tudo mudou e como a gente achava que sabia de tudo e de repente, né, viu que não. Então, eu acho que trabalhar isso diariamente mesmo é muito importante. E é interessante porque assim, né? Você falou da pandemia e a gente vem num processo de mudança, assim, se você pegar um período mais amplo, a mudança é muito grande, né? A mudança do mundo, da forma das pessoas, né? Dos objetivos, né? Do objetivo, você falou da longevidade, né? Eu me recordo quando eu era criança, sei lá, o cara chegava nos 50 anos, já, né? Já estava, se não começou a... Se não está aposentado, já estava pensando só nisso, né? E hoje você vê as pessoas nessa faixa, né? 50, 60, 70 anos, né? Eu sempre via os vídeos até do Abílio, né? Da Abílio Diniz, na faixa dos 80, né? E ele falava, não, eu gosto de estar com os jovens porque eu estou aprendendo e eu preciso conhecer isso para o futuro. Então, acho que essa forma de você encarar a vida, né? Muda, né? E aí muda a tua necessidade também, né? Antes, eu aprendi dessa forma porque sempre foi assim, eu aprendi desse jeito. Então, eu já sei fazer e pronto, vou ficar fazendo isso pro resto da minha vida assim que vai dar certo. Hoje não dá mais certo, né? Assim, né? Não tem desculpa, né, Letícia? Hoje tá tudo na palma da mão, né? E você tocou num ponto que é a competitividade, né? Você se diferenciar, criar uma proposta de valor, né? Você tem que se atualizar, você tem que acompanhar. Exatamente. E às vezes essa questão de estar tudo na palma da mão é um problema também, né? Porque é muito fácil você se perder nessa possibilidade que você tem ali à sua disposição, né? Então, você tem um mar de possibilidades à sua disposição. E aí, para que você perca seu foco nesse processo, que você não consiga traçar uma estratégia assertiva nesse processo de se manter atualizado, é muito fácil, né? Eu brinco até que é como para pedir comida, né? Hoje você abre o aplicativo do celular e tem inúmeros restaurantes. E aí são tantas opções que você se perde. E aí no aprendizado, né, na busca do conhecimento, é similar, né? Se você abrir o YouTube, se você abrir LinkedIn, sites,
tem muita coisa. Até as redes sociais mesmo, Se perde, né? Instagram, TikTok, você se perde. Então, é muito importante você ter essa clareza, né? Do que você busca, do que você quer desenvolver, do que você precisa, né, de informação, até para você saber filtrar, né, as informações que você vai receber, que você vai assimilar, né? Para que você consiga, de fato, ter um aprendizado estratégico também. E não uma coisa que, de repente, não vai te agregar, né? Que você não vai conseguir utilizar no seu dia a dia, até mesmo nessa questão da competitividade. Letícia, e assim, eu particularmente eu gosto muito dessa área. Eu gosto muito de Uhum. falar sobre educação, sobre aprendizado. E eu queria saber um pouquinho de você, um pouquinho da tua história dentro Tá. da Cashme. Uhum. E também, se você falasse um pouquinho também a respeito da Educme, que não é só voltada à área, à parte interna da Cashme, mas sim externa também, né, Letícia? Sim. Os vídeos, os Uhum. parceiros também. Fala um pouquinho pra gente da tua história. Perfeito. Bom, como você, eu sou uma pessoa que gosta muito de me comunicar, né, de falar, e aí isso me levou a cursar publicidade e propaganda. Então, é até legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fica preso a uma ideia, né? Então, eu fiz uma faculdade disso, e é isso que é a minha carreira, é assim que vai ser. E eu comecei, então, como publicitária, atuei na área de publicidade, em agências, como atendimento, né, nessa parte também de planejamento. E aí eu sempre fui dessa frente, assim, de, materiais, apresentação, né, sempre gostei muito, de falar. Oratória também sempre foi uma paixão para mim. E eu me tornei consultora comercial. Então, eu tinha atuado anteriormente também como assistente comercial, né? E aí acabei saindo dessa área de publicidade para ser consultora. Nessa época eu trabalhava com um empréstimo com garantia de automóvel, né? Então eu fui consultora durante um período. E depois entrei na Cashme como consultora de crédito com garantia de imóvel. E aí, quando eu entrei na Cashme, eu entrei para a área de atendimento online, né? Que era uma área com uma frente mais contato com o cliente final, né? B2C. E eu cheguei, eu pensei, nossa, é uma área que estava começando. E aí eu senti essa falta de, nossa, queria um material de apoio, se eu tivesse uma lista disso aqui, ia me ajudar muito. Então eu percebia que algumas coisas eu demorava mais para aprender a fazer, ou então tinha uma dificuldade maior para aprender a fazer, porque eu não tinha esse tipo de suporte, né? Tava todo mundo aprendendo tudo ao mesmo tempo, todo o time sendo construído, né, e aprendendo tudo junto. Então, o meu onboarding, né, que é essa entrada na empresa, esse conhecimento inicial da empresa, foi numa sala, eu, minha líder, ela me explicando tudo, assim, uma tarde toda. E aí eu falei, nossa, ia ser muito legal se tivesse algum material sobre isso. Então, eu, como consultora ainda na época, comecei a criar um playbook da área, e aí eu coloquei tudo lá. Então, eu aprendi uma coisa nova, colocava nesse playbook. Então, no primeiro contato com o cliente, o que tem que acontecer? Depois, o que tem que acontecer? Principais links que a gente utiliza no dia a dia, que ficava um pouco solto, centralizei tudo em um lugar. Então, tudo que facilitaria o nosso dia a dia, eu desenvolvi o playbook para ficar lá na nossa mão. Ajudou muito, né? E aí todo mundo começava a entrar na área, começava a utilizar. Já era como se fosse um guia da área, né? Para o pessoal utilizar. E aí, fazendo isso, depois eu senti a necessidade de transformar isso em um material de mais fácil acesso. Porque antes, né, quando eu criei, era um PowerPoint gigante. Então, chegou um ponto que ele tinha mais de 100 páginas e você não conseguia se achar. E aí eu olhei para aquilo e falei, não, isso daqui precisa mudar, né? Nessa época a gente já começou com um projeto dentro da área de especialistas, então tivemos 2 especialistas na área, e aí houve a oportunidade também da minha promoção para especialista. Então eu saí da frente de consultora, né, de atendimento, e fui para essa parte mais qualitativa, com esse olhar também mais técnico, exatamente. E aí lá eu transformei, né, o que era um PowerPoint gigante em um site para a área, que era um site da própria Microsoft, né, um SharePoint, e coloquei todas as informações lá dentro e facilitou muito também o dia a dia do pessoal. E aí, como especialista, era muito isso, né? Eu olhava no dia a dia a atuação do consultor, acompanhava, via o que a gente poderia melhorar em atendimento, fazia escuta de ligação, estratégia de treinamento, também esse novo consultor que entrava, o que ele precisaria.
E deu muito certo, né? O online, ele se tornou uma área de destaque dentro da empresa quando a gente falava nessa questão de qualidade, né? E aí deu tão certo que a gente expandiu isso para o comercial como um todo da Cashme. Então, nasceu a Eduquime, né? Que até então era a academia do comercial. E a gente passou a fazer todo esse onboarding de todo o time comercial, reciclagem, coisas que a gente não tinha. Construímos materiais de apoio também num âmbito mais amplo. E também funcionou super bem, a gente conseguiu ótimos resultados, né, com essa estratégia. Tivemos também a participação muito ativa do próprio time comercial, né, em Legal. oferecer, colaborar um com os outros. Então, acho que isso é essencial, né? Quando a gente colabora, a gente também se desenvolve. E a Edu me expandiu de uma forma muito legal, né? Até que outras áreas começaram a sentir necessidade de ter esse tipo de acompanhamento, esse tipo de treinamento. E hoje a Educme é a área de treinamento operacional da Cashme, né? Então, não só para o consultor online, não só para o consultor offline, consultor como um todo, mas para a operação. Então, o time de análise, o time do financeiro pode ter acesso aos nossos treinamentos, nossos materiais de apoio, recebe o onboarding quando chega na empresa. A gente teve essa virada de chave meados do ano passado, né? E agora a gente vem fazendo esse trabalho mais próximo também com as áreas. Então, temos programas dentro da empresa, como embaixadores, que fazem essa ponte entre os Legal. times e entre a Eduquime. E esse contato próximo, né? Contamos também super com o apoio do time de T&D, que é o time de treinamento, que tem essa visão mais institucional, né? Então, a Eduquime, ela olha mais para o que a gente pode melhorar em performance, em operação, o que a gente tem de gap, como que a gente pode vir com Processo. esse processo, esse técnico. O time de T&D vem mais com esse olhar pessoas, que claro que a Eduquime também tem, né? Mas com esse olhar mais institucional, um olhar para o colaborador como um indivíduo e o ciclo de vida dele também dentro da empresa, né? Que é muito importante quando a gente fala de carreira, né? E agora eu também tô líder lá do time de processos, então Opa. Que tem viram? tudo a ver, Tem né? tudo a Tudo a ver, ver. né? Então, acho que foi uma mudança muito legal, que foi também em meados do ano passado, mais para o finalzinho. E agora, com a Eduque, meu time de processos, a gente consegue fazer realmente esse ciclo acontecer, né? Porque a gente faz um mapeamento de um processo, a gente redesenha um fluxo, e aí a gente tem depois o treinamento do time a respeito dessa mudança. Então, a gente consegue realmente fazer um começo, meio e fim, ter um storytelling ali bem bonitinho, bem desenhado, né? E acho que para esse ano e para os próximos a gente ainda tem muita coisa para colaborar e impulsionar cada vez mais os resultados da companhia também. Que legal, Muito Letícia. não, sensacional, né? E o pessoal percebe a importância disso na prática, né? Quer dizer, quando você conta aí do story. Mudança, processo, aprende, coloca em prática. Acho que é mais ou menos isso, né? Aliás, só fazer um parênteses. O nome Eduque é sensacional, né? Acho que se tem um nome que reflete a empresa e o que quer, né, é esse, né? Perfeito, né? Uhum. Foi uma grande questão para a gente, né? Quando a gente foi mudar de academia do comercial para outro nome. Foi até uma provocação do CEO, né, do Juliano. Ele falou pra gente: vocês gostam desse nome, Academia do Comercial? E a gente falou: porque a gente meio que ganhou ele, né? É, Veio de uma iniciativa do time de pessoas e performance, e a gente falou: tudo bem, a gente mantém. Ele falou: dá um nome com a carinha de vocês, né? E aí a gente pensou, fez um brainstorm ali e chegamos a A Eduquime, Eduque. e hoje, né, ganhou ali todo mundo, já ficou conhecida mesmo dentro da empresa. Aí até você mencionou a questão dos parceiros, né? Esqueci de comentar, mas hoje a gente também faz o onboarding de novos parceiros dentro da Cashme. Então, temos também um trabalho bem próximo com o nosso time de marketing. Também temos planejados algumas iniciativas aí para o time de parceiros ao longo desse ano, mas materiais de apoio ficam à disposição do parceiro. Esse onboarding que acontece mensalmente, né? A gente faz ali junto com o parceiro. E outras questões, né? Necessidades, bate-papos que quiserem chamar a gente sempre está à disposição para auxiliar. Boa. E só pegando um gancho do que você falou, né, Letícia, ali do comecinho da Eduque que você contou, de processo, né? Porque é importante você buscar conhecimento,
aprender, eu vou aprender como que funciona aqui a ferramenta, vou aprender como que funciona a minha operação, mas se você não tiver um bom processo, é o que você falou, eu vou ficar horas aqui, presa aqui no operacional, Uhum. cadastrando uma operação, buscando conhecimento, falando com um, falando com o outro, aonde que está essa informação, quando você tem tudo no seu devido lugar, né, e você está focado no que você tem que fazer, o que eu estou fazendo? Eu estou comercial. O comercial tem que focar no quê? Em vender. Uhum. Tem que focar no comercial. Então, o processo, ele é essencial, né? O conhecimento, ele é essencial. Mas se você tiver... Eu tenho muito conhecimento, conheço isso, conheço aquilo, mas se você não tiver um bom processo, você não vai ser efetivo, certo? Perfeito. Essencial. É a chave do negócio. A chave do negócio é o processo, né? A gente estava até Uhum. falando semana passada, inclusive, sobre isso, sobre a questão do conhecimento, né? Que eu acho que tem a ver com o processo também, né? Você, eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Você tem que buscar algo que realmente seja necessário para você chegar naquele ponto, né? Acho que tudo isso, se você parar para pensar, é um É processo. processo. Né? Beleza, para mim chegar naquele objetivo ali, na minha meta, eu vou ter que construir, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que aprender aquilo, né? Vai de acordo com o que você falou no início, né? Que hoje tá tudo na palma da mão ali, você vê curso daquilo e curso Pode ficar daquilo e disperso, vídeo, Exato. e você fica disperso. Uhum. Né? Se você monta um planejamento, se você coloca no papel ali onde você quer chegar, tem um objetivo, você né? monta Quero um chegar. processo, você melhora, tá, mas como que eu vou aprender isso daqui com eficiência? Onde que eu vou buscar? Onde que vai ser mais rápido? Exatamente. É foco, né, também. Acho que saber construir isso para o seu futuro, protagonismo, né? Acho que autonomia, protagonismo são coisas essenciais, assim, porque hoje, por ter tudo à disposição, né, a gente pode cair na cilada também de achar que as coisas não dependem do nosso empenho. Então, é um curso online, eu me cadastrei ali e tô vendo a aula, mas não faço uma anotação, eu não treino, eu não exercito aquilo. E é aquilo até que a gente comentou também fora ali nos bastidores, né? De o que você quer com isso? É um certificado? Ou você quer um conhecimento? É desenvolver uma habilidade? É de fato utilizar isso de forma estratégica? Porque se você quer uma placa, você quer um certificado, ok, vá com esse foco, não gaste a sua energia, não gaste, né, mais do que o necessário para que você conquiste isso. E tudo bem, né? Às vezes a gente já tem o conhecimento e a gente precisa realmente atestar esse conhecimento, faz parte, né, da jornada profissional. Mas olhe com carinho também para o tempo que você vai despender para desenvolver o que você precisa desenvolver. Exato. É necessário. Não, e às vezes a gente fica tão preso à questão monetária, né? Não, eu vou investir dinheiro naquilo. Mas e seu tempo? Né? A gente falou da importância do... Estamos vivendo cada vez mais, estamos trabalhando cada vez mais, né? Estamos falando de longevidade. E não é porque a gente tem muito tempo que a gente pode gastar ele de uma forma necessária, né? Mas utilizar o nosso tempo também ao nosso favor e de acordo com o que a gente tem ali como propósito, como objetivo, e sendo protagonistas, né? Exatamente, tendo planejamento, tendo autonomia. É o que você falou, né, Letícia? Eu tô entrando aqui como consultora, minha líder pegou, me mostrou tal, aí eu comecei a olhar, como posso simplificar isso daqui? Como que isso pode melhorar o meu dia, né? Exato. Né? Eu preciso dessa informação, preciso daquela. Eu acho que vai muito do planejamento, de você montar um processo, do foco que você falou, né, Mauro? Exatamente, né? E da necessidade e do desejo de conseguir. Tá? Porque, assim, além do investimento monetário, como você disse, a questão do tempo e do esforço, né, para você obter esse conhecimento é importante. Isso me lembra uma história de um amigo nosso que foi procurar uma escola de inglês, né? E aí ele voltou decepcionado. Perguntei, mas por que você voltou decepcionado? Porque a moça lá falou que eu tinha que
estudar todo dia, tinha que praticar, né? Eu queria aprender, achei que eu ia lá e ia pagar o curso e aprender inglês, vai. Aí eu falei para ela, se eu tiver que fazer isso tudo, não vai adiantar, né? Porque na realidade é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente tem acesso à informação, tem acesso fácil. Hoje, voltando, você tem escolas maravilhosas, né, de inglês, mas tem gente que pratica com inteligência artificial, fica conversando com o chat GPT. Então, assim, formas diversas de você, ou mesclando, né, de você ter o conhecimento. Mas aí entra a questão, né? Tem vontade, você quer mesmo? O que você vai fazer com isso? Né? Exato. Para que isso vai te servir? Né? Pegando um gancho, Moro, esse ponto que a Letícia falou também, não tem problema nenhum, como a Letícia falou, você ficar, eu quero buscar conhecimento, eu gosto de estudar, boa, né? Agora, não, eu preciso buscar um conhecimento para chegar em tal meta, para conseguir desenvolver um trabalho. Eu não sei, mas tem muita gente, né, que às vezes fica buscando conhecimento. Você tem que tomar cuidado também para ver se não é de repente uma insegurança, você está postergando ali uma ação, né? Eu acho que sempre vale a pena, é o que você falou, Letícia, é processo, é necessário, porque tem gente, né? Tem gente que às vezes fica buscando, precisa aprender, precisa fazer tal curso, tal, mas realmente é necessário, né? Você vai usar aquilo, ou você pode deixar aquilo para depois, né? Você montou ali um planejamento, você tem realmente que aprender isso agora? Ou você pode, de repente, focar o teu tempo aqui no negócio, em chegar no teu objetivo. Você está fazendo isso, de repente, porque você está inseguro. Sei. Perfeito. E provavelmente essa insegurança, né, que acaba acontecendo é porque você não exercitou esse conhecimento e você não adquiriu habilidade, né? Então a gente fala até do ciclo de desenvolvimento de habilidade. Como funciona? Você adquire o conhecimento que está à disposição, né? Você pode fazer desde um curso, até ler um livro, ver um vídeo, enfim, inúmeras possibilidades. Mas se você só faz isso, você não sai do âmbito do conhecimento, de ter o conhecimento, né? Você não praticou, você não exercitou, você ainda não tem essa habilidade. E às vezes a gente acha que isso vai trazer essa segurança, né? De, não, agora eu tenho esse conhecimento, tá tudo certo. Se eu precisar fazer um atendimento, agora eu já tenho esse conhecimento. Só que não coloca isso para jogo, não exercita, né? Para você conquistar de fato essa habilidade, você precisa ter o conhecimento, você precisa praticar, né? Depois você vai ter um feedback a respeito disso, que aí pode ser do seu cliente, pode ser do seu colega, pode ser de um líder, pode ser seu mesmo, né? Se autocriticar é muito importante também. E depois você faz uma reflexão em cima daquilo para você entender se você atingiu o nível que você esperava ou se você ainda precisa adquirir mais conhecimento ou praticar mais para você de fato ter habilidade. Agora, se você começa esse ciclo e você nunca termina ele, você se torna um grande generalista, né? Você pode saber muito pouco de 5 coisas e você não sabe efetivamente muito de nada, né? Você acaba ficando somente nesse comecinho da história, né? Então, você tem lá 5 coisas que são skills que você quer desenvolver. Mas você não desenvolve, você só começa a entender a respeito delas e você não fecha esse ciclo, né? E aí você sempre vai cair nessa zona da insegurança, de querer mais, e de começar, e de começar, e de começar. Mas você, de fato, não dá andamento naquilo. Você vai falar com o cliente, você vai ficar inseguro. Você vai para uma negociação, né, mais complexa, você vai ficar também tenso. Porque você, de fato, não sente que você tem confiança naquilo. Eu acho que muitas vezes você não tem confiança, você está inseguro de onde você quer chegar e de dar o primeiro passo, né? Porque mesmo você buscando conhecimento, você estudando, mal você ficar inseguro, né? Você vai ter que dar o primeiro passo ali, você vai ter que se expor. Então você tem que ter também essa consciência. Muitas vezes não é só o conhecimento que vai te preparar, não. O que vai te preparar muitas vezes é você dar o primeiro passo, é você encarar. Perfeita. Certo, Mauro? Exato. Uma vez eu tinha uma frase, né, que eu não lembro agora de quem que é essa, se é Freud, eu não lembro, mas que era mais ou menos assim, que o conhecimento traz o poder, né? E aí existe eu ouvi uma vez alguém dizendo que
fazendo uma adaptação, que não é o conhecimento, é o que você faz com o seu conhecimento que te traz o poder, né? Ou seja, coloca em prática, né? Veja o que o mercado está te respondendo, né? Será que é isso mesmo? Será que tem que... É o feedback que você falou, essa história do ciclo é sensacional. E assim... E você corre riscos, né, fazendo isso, né? Porque aquilo que o mercado, aquilo que você recebe de feedback, de repente não é o que você estava esperando, né? Você se expõe, né? O medo da exposição, né? A gente sempre fala isso, né, Hilton? Às vezes a gente não sai do lugar com medo de se expor e de perder alguma coisa, mas que é uma bobagem na realidade, né? Muitas vezes você quer algo 100% seguro. Não existe nada 100% seguro. Vou fazer aquilo daquela forma porque é mais seguro. Não é. Se você ficar parado também, você vai ter risco. Ponto. Não existe. Tá? O que existe é o seguinte, você tem um objetivo? Você tem um objetivo, dá o primeiro passo. Se prepare antes, né? Faço um planejamento. Para chegar ali eu preciso disso, isso. Eu posso de repente aprender de uma forma superficial, não é essencial. Isso não. Aqui eu vou ter que aprender 100%. Então se dedica, né? Que é o que você falou, né, Letícia? É processo e você ter foco. Foco no que você vai, em onde você quer chegar. Exatamente. E eu gosto bastante dessa questão do ciclo do aprendizado, né? Porque a gente pode ver isso muito na prática, né? E tem uma líder, né, de aprendizagem, que é a Kelly Palmer, e ela traz isso, né? Quanto mais problemas você resolve, melhor você fica em resolver problemas. E isso é para tudo na vida, né? Então, assim, pode ter certeza que uma pessoa que trabalha com vendas, que faz ali o atendimento ao cliente, quanto mais ela negocia, quanto mais ela recebe uma objeção, melhor ela se torna na quebra da objeção. E muitas vezes, eu falo isso como alguém que foi consultora, tá? Que tinha dificuldade em lidar com a objeção do cliente. Às vezes você tem o medo de perguntar para o cliente o porquê que ele não fecharia, o porquê que aquilo não aconteceria. Porque você tem medo da resposta. Sim. E de você ter que lidar com isso, né? Você trazer isso para o cliente e trabalhar essa objeção. E aí, estudando a respeito, a gente vê que é maravilhoso quando o cliente traz uma objeção, porque você está trabalhando, de fato, com a possibilidade dele te dizer sim, né? Agora, se ele não te fala nada e ele vai embora com aquela dúvida, né? E você não também se expõe, você pode perder a venda, né? E isso é para tudo, né? Então, o que você falou, às vezes não fazer nada já é fazer alguma coisa, né? Você tá desistindo, você tá jogando a toalha e isso vai ter uma consequência. É risco. É um risco, exato. Não é melhor você arriscar fazendo, né? Verdade. Exatamente. Pelo menos ali você tem uma chance de conseguir algo. Se você fica parado... Isso não vai conseguir. Você não tem nenhuma chance, é zero. E tá com risco ainda de errado. Você não vai sofrer rejeição, né? Rejeição você não vai sofrer, mas em compensação, né? Você não vai conseguir nada, né? E o medo, né, da rejeição, o medo da rejeição, que a gente tem, né? O medo da rejeição, o medo do não. A objeção, o problema é esse, né? Exatamente. É a rejeição, aquilo que eu tô falando, enfim, né? Todo mundo gosta, assim, a gente tende a gostar, né, de algo mais confortável, né? E o que você falou é muito interessante, né? Quer dizer, o processo é que faz você ficar melhor, né? Faz você melhorar, né? Faz melhorar seu discurso, faz melhorar a sua força mesmo, né? E aí a gente estava outro dia conversando sobre o contrato da Cashme, né? E eu e o Ailton, e a gente teve um questionamento muito forte por parte de um cliente que queria saber detalhes do contrato. E a gente foi atrás do conhecimento, da informação, né, Ailton? Olha, a gente ficou craque nisso, né? A gente aprendeu muito com o pessoal lá de dentro da Cashme, né? Que deu todo o suporte. E a gente se preparou para voltar a conversar com o cliente, né? E aí superamos a objeção, mas
foi um aprendizado interessante, né? Aprendendo a aprender, né? Como você... Exato. E você vê que legal, né? Porque tenho certeza que quando aconteceu isso, bateu aquela insegurança, né? Aquele Bateu. medo, putz, eu vou ter que negociar com o cliente, vou ter que trazer uma explicação de algo que eu não tenho tanto domínio. Foi atrás do aprendizado, da informação, do conhecimento, teve esse momento prático de falar para o cliente, então falou para ele. Hoje, se você for atender um novo cliente e tiver a mesma situação, você já sabe como lidar. Muito mais fácil, Muito né? mais fácil, porque você praticou. Aham. Agora, se você falar, não, o cliente está perguntando disso, fulano, fala com o cliente para mim. É mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Mas você não se desenvolveu, você não conseguiu superar essa barreira, né? E aí você acaba tendo sempre essa estratégia, né? De passar para o outro, de pedir. Não tem problema pedir ajuda, né? Acho que isso a gente tem que deixar sempre claro, mas supere também, né? O que é um desafio para você, ou busque superar, né? Acho que quando a gente fala da Cashme, a gente tem muitas pessoas que se ajudam ali diariamente e isso é muito legal também, né? Saber que você tem com quem contar e que você pode levantar a mão, pedir ajuda para você aprender, para você se desenvolver. A gente teve uma aula, né? Teve uma aula, foi uma aula. Uhum. Uma aula mesmo. Uma aula pro próximo, por exemplo, a gente tá craque. A gente tá craque. Juridiquês na ponta da língua. Quer dizer que não vai ter que buscar suporte Sim. se for necessário, é claro. Suporte se for necessário. Não, sempre vai ter que buscar conhecimento, é um fato, né? Mas a gente já se preparou. Tá? Sim, para isso já tá melhor. Ótimo. Agora sim, você falou sobre skills, falando sobre conhecimento, de buscar, de tudo isso. E hoje eu vejo também, Letícia, a gente, os parceiros, né, o público, você também, hoje é comum, hoje o conhecimento está aqui na palma da mão, certo? E aí você vê muita gente hoje também usando ali técnicas de venda, técnicas de negociação, né? Eu acho que um ponto também que a gente tem que trazer também, que é bacana a gente falar, que é para não ficar, como eu posso dizer, artificial. Sabe, robozinho. Você pegou ali um livro, você leu, peguei uma técnica aqui boa de negociação, né? Aí você vai conversar com o cliente, você vai seguir aquele script, né? Só que é muito importante você usar o conhecimento também, usar as técnicas ali, os skills, de uma forma adequada, de acordo com o ambiente, de acordo com a necessidade também. Tem que tomar esse cuidado, né? Porque antes... É muito aquilo, né? Você aprender, você tinha que ir para uma escola, fazer um curso, hoje está aqui na palma da mão. E o pessoal está usando meio que sem freio. Exato. Acontece muito. E aquilo que a gente fala de novo, né? Não é uma receita de bolo, né? O que funciona para mim pode não funcionar para você, a forma que eu faço. A gente também tem que lembrar que somos todas pessoas, né? E cada pessoa tem as suas particularidades, tem a sua forma de se comunicar, né? Então isso é muito importante. E o cliente é uma pessoa. Então, é uma pessoa que tem os medos, que tem os receios, que tem a forma também de se comunicar, o que funciona para ele talvez não funcione para outro cliente. Então, reconhecer o outro, né, como um ser humano, uma pessoa, e você também, né, como um indivíduo, facilita a comunicação, porque no fim do dia, né, toda essa troca que a gente tem, toda essa... esse tete a tete que a gente tem no dia a dia com o cliente, com o parceiro, com as equipes internas, é comunicação, né? Então, acho que falando, né, de técnica, existem milhares. Se vocês procurarem na internet, com certeza vai aparecer um mar num rio. Mas uma que eu acho que é a que mais se sobressai e a mais útil na vida é a escutativa, né? Eu acho que quando você ouve o outro, você consegue entender o que motiva essa pessoa, o que é importante para essa pessoa, o que faz sentido para ela, né? E você sabe como lidar com as necessidades, os anseios, as dúvidas, tudo, porque você ouviu, né? Você realmente está ali presente, está atento. E para quem não tem clareza ainda do que é a escutativa, é isso, é você ouvir o outro com atenção, basicamente, e não... tem aquela frase, né? Você ouve para entender ou você ouve para responder? A maioria das vezes a gente ouve para responder, né? E a escutativa é você ouvir para entender, realmente absorver e conseguir lidar, né? Aí, quando você tem essa premissa básica, né, que é a escutativa, você pode usar as outras técnicas.
Porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai usar a melhor técnica do mundo. Mas se você não tá ouvindo, exato, não vai funcionar. Eu peguei um cliente, vou atender o cliente, eu tenho que fazer isso. Não, é o que você falou, né? Ele disse que foi fantástico, né? É escutativo. Você tem que adaptar as técnicas à necessidade, ao ambiente, né? Você tem que fazer a leitura, né? Exatamente. Lembra a piadinha dos comerciais que falava que o cara treinou cinco etapas de venda, 5 passos de venda, né? E ele aprendeu, ele treinou bastante. E ele foi falar com o cliente fechou quando ele ainda estava no segundo passo. Aí ficou bravo, porque tinha que esperar fechar os 5 para poder. Né? Exato. Não, você me convenceu já, né? Não dá, tem que esperar os 5, né? Não, convenceu. Não ouviu, né, o que o cliente estava falando, na realidade. Você né? tinha um script, né? Quer seguir meu script. Tenho que terminar meu script. Você dá licença de eu terminar aqui, Exato. depois você fecha. Exato. Eu acho que esse é o principal, né? Hoje a gente tem um mundo muito tecnológico, a gente fala muito de plataforma, né? Acho que quando você tem uma empresa, tem uma estrutura, né, que trabalha dessa forma, como você falou, Letícia, de ouvir o cliente. Muitas vezes ele quer ser ouvido, porque hoje muitas vezes não é, né? Exato. Ninguém escuta, não tem com quem falar. Então, quando você tem uma estrutura, você tem esse viés, né, de entender a necessidade do cliente, de ter um propósito, né, de tentar de fato ajudar o cliente ali, eu acho que faz toda a diferença, né? É um grande diferencial que hoje não é porque eu trabalho na Cash, mas a Cash tem. Sim, com certeza. Isso é um fato, um atendimento ali ao cliente, um propósito bem definido, uma cultura forte. Então, eu acho que o grande diferencial realmente escutar o cliente, né? Ver se realmente a operação é interessante para ele ou não. É usar as técnicas, sim, mas de uma forma adequada. Exatamente. Né? Mas sem perder o propósito, né? Sem sair ali do objetivo, que é, de fato, ajudar o cliente. Não é usar para vender, não. É usar de acordo com o meu propósito, né? Para conduzir ali da melhor forma, mas sem perder a essência, que é até a outra pergunta que eu queria te fazer. Já pode fazer, fica à vontade. Exatamente. Que é isso, né, Letícia? Que é como que você... Às vezes você tá... eu trabalho assim, assado já há anos e anos, né? Mas o mundo está em constante evolução. A gente tem que se adaptar. Como que você consegue se adaptar sem perder a essência? Eu acho que é um desafio que tem muitas camadas, assim. Eu acho que a primeira é autoconhecimento, né? E aí entra uma coisa que, quando a gente fala principalmente, acho que da cultura mesmo do mundo, né? Acho que hoje em dia a gente tem falado mais sobre saúde mental, sobre a importância de você ter esse exercício de autoconhecimento, fazer uma terapia, né? E olhar para si, né? Muitas vezes a gente olha mais para o externo do que olha para si. E aí, quando você começa a fazer esse exercício, né? Você consegue entender o que é uma crença limitante que tem dentro de você. O que de repente faz com que você ache que você não é capaz, que você aprendeu assim e acabou, né? A gente volta no tema da pandemia, né? Que a gente estava falando antes. Antes da pandemia, a gente achava que o mundo era de uma forma e seria assim, né? Falar de trabalho remoto, por exemplo, era inviável, era uma coisa que você só estava trabalhando se você estivesse na empresa, na frente do computador, 24 horas, ali à disposição, né? Então, hoje em dia, não. Hoje a gente pode trabalhar de onde a gente estiver, né? Então, eu acho que é ter esse olhar para si e entender, né? Conseguir ver o que são as barreiras que você precisa superar. E eu digo barreiras porque não é uma questão de, você precisa passar por isso pelo outro, mas por você mesmo, né? A gente falou sobre como as coisas estão mudando, como o mundo está mudando. E aí, se você fica preso nessa crença limitante de que você não pode, de que você não consegue, de que é isso e acabou, você não evolui, né? Você não passa pelo processo evolutivo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, né? Que está cada vez mais, né? Todo mundo tem dificuldades, né? Acho que é geracional, né? Cada geração ela vai vindo com níveis de dificuldade diferente a determinados assuntos.
E ter esse olhar de, olha, como que eu posso utilizar? O que para mim é uma dificuldade aqui, por exemplo? Por que eu não consigo lidar? Qual que é a questão aqui para mim? E estudar aquilo, entender, ver que você consegue, que é capaz. A gente sempre vai ter coisas que a gente faz de uma forma mais fácil, aptidões, né? Mas isso não quer dizer que tudo é impossível, né? Às vezes você não precisa ser um exímio matemático, mas às vezes o mínimo ali você precisa saber para desempenhar alguma função. E você pode aprender aquilo. Você pode, desde que você esteja disposto. Então você entende que aquilo está causando uma trava em você, né? Para que você consiga superar. Eu acho que quando a gente fala desse momento do profissional, de como muitas vezes a gente aprendeu de um jeito, é assim, sempre foi assim. E agora a gente chega e fala, não, vamos aprender de um jeito diferente? Vamos fazer diferente? Tem uma resistência, né? E aí entender por que isso causa uma resistência para você, é uma questão sua, é uma questão do simplesmente você não quer tentar, né? Ou realmente uma dificuldade para que você consiga construir estratégias também para você superar isso. A PNL fala muito disso, né? Que é a programação neurolinguística, né? A forma como você programa o seu cérebro, reprograma o seu cérebro também para que você consiga aprender o que você precisa, para que você consiga mudar o seu mindset, né? Ter um mindset de crescimento, de que você consegue e que você saia dessa síndrome de Gabriela, né? De que eu nasci assim, eu cresci assim. E aí tem várias técnicas que você pode utilizar para isso dentro da PNL. Caso alguém não conheça, eu recomendo muito que pesquise, que veja. É um tema muito interessante, não só para si mesmo, mas até para tratativa com o cliente. Porque da mesma forma que você tem as suas crenças limitantes, que você tem as suas dificuldades, o cliente também tem as dele, tem a forma dele de ver o mundo, né? Então você pode utilizar de estratégia para si e para o outro também. Muito bom, muito bom. Aí a gente volta um pouco. Você falou da questão de se aprofundar em conhecimento, né? E era uma conversa que a gente até estava tendo com o Ailton, né? É, ah, por exemplo, como é que eu sei o quanto que eu tenho que evoluir dentro de um, né? O quanto que eu tenho que conhecer de PNL para poder não ser superficial apenas, né? Agora, eu não preciso ser um especialista nisso também, né? Como é que eu descubro essa dosagem, sabe? A gente, voltando ao início da nossa conversa, é exposto o tempo todo a informações, né? Então, e a gente cai até na tentação de todo mundo dar opinião sobre tudo, tá? Aquela história toda lá, né? Do conhecimento que nem uma pizza, né? Raso. Mas, assim, ah, tem coisas que a gente precisa realmente se aprofundar um pouco mais. E tem coisas que a gente... É necessário? E coisas que a gente precisa saber, mas a gente sabe um pouquinho, já tá bom, você Já tá entendeu? bom. É assim mesmo, né? E a gente vai calibrando isso no dia a dia, né? Eu quero conhecer, é importante eu saber sobre PNL, né? Mas será que eu preciso virar um especialista nisso? Talvez não, né? Talvez Mas não. Você não precisa. Vai muito de acordo, acho que, com o seu planejamento e eu Exato. quero chegar onde? Né? O que eu quero? Eu preciso disso realmente? Eu acho e que aonde isso me ajuda, né? No dia a dia? Acho que essa é a pergunta, né? Perfeito. Na prática, né? O que isso me auxilia, né? Mas Nem sempre, assim, é uma pergunta, mas assim, nem sempre a resposta é tão óbvia, né? Não é óbvio e não é uma matemática exata, Exatamente, né? É né? uma coisa muito sob necessidade e sob também curiosidade, né? Exatamente, necessidade, curiosidade. Necessidade e E curiosidade. vontade. E a gente nunca sabe, né? Eu lembro de uma história, se não me engano, era de Jobs, né? Que ele foi fazer a faculdade, né? E ele não se interessava muito pelas matérias. E aí ele foi estudar caligrafia, né? Estudou caligrafia e tal, e não tinha nada a ver com a... Ele aprendeu a fazer umas letras diferentes e tal, e aí ele chega num determinado momento e o pessoal fala, pô, por que você foi aprender isso? Curiosidade, desejo, quis saber, né? Mas hoje, se o seu redator tem 800 tipos de letras diferentes, é graças à minha curiosidade que eu tive lá atrás, porque quando eu fui fazer o primeiro redator de texto, eu falei,
tem que se preocupar com isso, porque eu tinha esse conhecimento, né? Exato. Então, assim, é por isso que eu digo para você, né? Acho que a sua resposta é legal, né? O seu desejo, a curiosidade, né? Óbvio, você está mensurando aquilo que vai ser importante para você na prática, no curto prazo, mas nem sempre é tão óbvio, né? Aquilo que você absorve hoje, né? Pode ser que seja útil para você um pouquinho mais para frente, e tal, né? Exato. Nunca é desperdício, né? Nenhum conhecimento é inútil. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que. Tem que não, né? Porque tem muita coisa de tem que, né? Mas eu acho que a gente pode olhar para as coisas também com mais carinho, de. Nem tudo precisa ser útil, né? Às vezes é só uma vontade, às vezes eu quero Exato. entender daquilo, às vezes eu. E assim, na hora que acontecer as coisas que tem que acontecer, né, na sua jornada, pode ser que vire útil, né, também em Exatamente. algum momento. Existe uma questão que durante muito tempo as pessoas achavam que o cérebro era uma estrutura fixa, né, que ele não mudava. Só que o cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, né, ele pode ir mudando ao longo do tempo de acordo com o seu nível de conhecimento, de acordo com o que você desenvolve, e aquela frase super simples, mas que faz todo sentido. Uma vez que você aprende algo novo e que você expande a sua mente, ela nunca volta ao tamanho original. E assim é para tudo, né? Então, tudo que você conseguir absorver de repertório, de entendimento, coisas que de repente para você faz sentido. Acho que a pandemia de novo mostrou isso. Quanta gente aprendeu a fazer pão na É pandemia. verdade, é verdade. Eu Cozinhar. aprendi a fazer bordado na Ah, que pandemia, uma coisa legal. que eu nunca imaginei. Mas assim, é muito legal, porque, sei lá, um dia eu tô numa roda de conversa com um cliente que Aham, seja. aham, Ah, você faz isso? Ah, eu também já aprendi a fazer. aham, Olha que legal. Até aham. isso, né? Gera conexões, Exato. né? Tudo que você tem, todo o seu contexto também colabora. Então é também. Entra de novo naquele ponto de quanto de tempo da sua vida você quer desprender em certas coisas, em certos desenvolvimentos, e o que vai te fazer feliz, né? Até mesmo nesse sentido. Letícia, agora sim, falando, enfim, né, de eventos. Hoje em dia você vê na internet aí diversos treinamentos, diversas possibilidades. Alguns treinamentos ali mais extensos, mais profundos, outros mais superficiais, né? Mas existe alguma estratégia para você conseguir prender ali o público? O teu Uhum. público, né? Porque eu já ouvi algumas histórias que quando você vê um treinamento ali muito extenso, que se você não pratica, você só vai absorver uma pequena porcentagem, né? Uhum. Existe alguma... A gente tem muitos parceiros, inclusive, que treinam outros parceiros, a Cashme também, os consultores treinando os parceiros. Existe alguma técnica para você conseguir fazer com que a outra pessoa, ela absorva mais as informações, fique mais na cabeça dela? Uhum. Você fala os pontos principais, eu não sei, alguma dinâmica diferente. Existem várias questões, né? Quando a gente fala de aprendizado, a gente tem técnicas como 70-20-30, né? Que fala bastante sobre as pessoas que aprendem praticando, ouvindo, lendo. Então, você tem ali porcentagens específicas. De novo, não é uma questão de regra, né? Porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro, mas existem metodologias, né? Quando a gente fala principalmente de, você vai ter uma reunião, você vai ter uma apresentação. Eu diria, principalmente para ter esse foco no outro, porque eu acho que a influência tá aí, né? Em você entender o que que é importante para o outro naquele bate-papo, o que que você pode ressaltar de informação, né? Então, se você está falando com um parceiro, o que que é importante para esse parceiro? Se você vai falar com um cliente, o que que é importante para esse cliente? Nem sempre é o que é, mas que diferença isso faz para ele? Como isso é útil para mim? Então não é o que é, mas é o que isso me ajuda, sabe? Como que isso muda o jogo para mim? Então você pode ficar horas falando o que é o home equity, mas para esse Se ele vai cara, usar aquilo ali, às é vezes para necessário? ele é o negócio dele crescer, sabe? Então você pode perder horas falando crédito, 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 crédito. Para esse cliente olha, daqui X tempo você consegue ter tanto de retorno porque você investiu no seu negócio. Home equity para ele vai ser isso, porque é como isso vai mudar o jogo para ele.
Então, tem várias questões que você pode fazer de estudo, né, antes de uma reunião, de estudo do outro mesmo, de entender a necessidade dessa outra pessoa, para que você apresente de uma forma que realmente a pessoa veja utilidade naquilo, vantagem naquilo. Visualmente, né, a gente fala bastante sobre disposição em apresentação, por exemplo. Aquele slide com 1000 coisas, geralmente a pessoa não vai prestar atenção nem em você, nem no slide, nem na conversa. Vai virar uma Você vai explicar o bagunça. porquê que tem que colocar o ponto ali. Não, coloca a vírgula aqui por Exato. isso. É necessário. Então, se você faz isso de uma forma mais fluida, tem uma apresentação que você vai levar para o seu cliente, coloca bullet points, deixa de uma forma mais objetiva, vai pro papo com ele, sabe? Para essa troca, ouvir, né? Tem até TED Talks que falam sobre isso, como é importante a gente ter uma conversa mais eficiente, né? E aí fala bastante sobre a questão de a conversa eficiente é aquela que você mais ouve do que você fala, né? Porque se você tá indo com um objetivo de fazer uma venda, por exemplo, é para ouvir o outro, é para deixar com que o outro traga ali a percepção dele, os interesses dele, por que que ele tá querendo, né? Aquele crédito, aquele produto, enfim. E aí você consiga fazer a abordagem que vai fazer mais sentido para esse cliente, Que é né? aquilo, né? Tem uma diferença, né? Uma coisa é você conduzir a conversa. Você pode falar ali, teve uma conversa de 1 hora. Eu falei 10%. Falei 10 minutos. Não, 10 minutos não. 6 minutos, né? 1 hora, 60 minutos. Eu falei 6 minutos. A outra pessoa ali, ela falou 54 minutos. Né? Mas Exato. quem que tocou a conversa? Quem que deu o direcionamento? Né? Aquela história do vendedor líder, né? Você Perfeito. faz a condução ali, mas você não precisa falar mais. Não é uma batalha ali de Exato, rima. não é um cabo de guerra, não é uma batalha de rima, né? Você só vai Nem dar um monólogo, direcionamento. né? Nem um monólogo. Não, eu tenho meu objetivo, vou começar a conversa aqui para chegar aí. Usando outras palavras, né, o Ailton sempre fala assim que a melhor forma, falando em home equity, né, de vender o home equity é não vender o home equity, né? Ouvir o cliente, certo? Ouvir o cliente, é você vender ali que é a solução para ele. escutativa que ela tá colocando desde o princípio como algo diferencial aí, um diferencial, né, para você poder. E do parceiro que ela falou, né? Isso que você falou também foi fantástico, Letícia, porque é aquilo, né? Vou preparar aqui uma apresentação extensa, vou falar do produto de A a Z. É necessário? Será que ele vai absorver aquilo? Ou eu tenho que falar de repente algo para ele aprender a vender? Aprender a divulgar, eu dou um auxílio para ele aqui e ele vai aprender ali no decorrer do caminho. Perfeito. Você oferece a técnica que ele precisa, o conhecimento técnico, então, olha, parceiro, se você precisar do detalhamento das regras do produto e tal, eu te ajudo, o material tá aqui, é isso. Ele vai se sentir seguro de ter isso ali à disposição dele. Agora, essa parte, né, do touch, é assim. Então, é assim que você pode abordar, é assim que pode funcionar. Então, acho que isso faz total diferença, realmente. Então, assim, Letícia, qual que é a grande dificuldade que você sente no dia a dia em relação ao público mesmo? Quem você vai abordar, quem você vai fazer um treinamento aqui para tal público, né? Muitas vezes, voltando daquele assunto do começo, né? Muitas vezes o pessoal olha assim e fala, eu já sei isso daqui. Né? Só que, mais uma vez, o mundo é dinâmico, você não absorve tudo. Se você não pratica, você esquece, né? Quais são as principais dificuldades que você enxerga quando você vai dar um treinamento, quando você vai dar um curso, em lidar com essa... É uma barreira, né? Acho que existem outras também, mas qual que é a sua estratégia para conseguir lidar com isso, né? Você vai fazer até para parceiros, você vai convidar os parceiros ali para um treinamento, parceiro, sabe isso. Eu acho que, assim, existe com certeza essa questão do eu já sei, né? E não é nenhuma eu já sei no sentido arrogante da coisa, assim, mas tipo, eu já sei, eu não tenho tempo, exato, não tenho tempo para isso, eu já sei, já fiz um treinamento parecido, ou a gente vai ter atualização, reciclagem de algum tema de análise, por exemplo, não, mas teve no ano passado. Mas eu acho que a nossa estratégia, né, e eu falo de modo geral do nosso time,
é realmente esse reconhecimento do público, né? São os meus clientes, né? E aí eu preciso entender o que que é importante para os meus clientes. O que que é importante para o meu cliente consultor? Que lá, na hora que ele for fazer a venda dele, ele não fique vendido com a informação, que ele saiba o que ele tem que passar para o cliente. Então, ele precisa saber como funciona uma regra de um produto XPTO. Na hora que ele for assinar um contrato, que ele saiba lidar com uma objeção de cláusula. O cliente está com uma dúvida de certificado digital, que ele tenha uma informação para orientar o cliente. Então, a nossa estratégia é sempre essa de, você aprendendo isso daqui vai te ajudar na hora que você for efetivar isso daqui. Quando a gente fala de power skills, né, que são essas soft skills, essas questões que muitas vezes a gente tá nessa onda da zona de conforto, que a gente tá nessa questão da crença limitante, né? Ah, não, isso aí é balela, né? A gente ouve muito. Também vir com um olhar de isso vai virar seu jogo. O que é importante para o meu cliente consultor é ter um resultado sensacional. Ele atingir ali a meta dele ao final do mês. Olha, então você utilizando uma técnica como essa, você tendo um olhar como esse, vai facilitar seu aprendizado, vai colaborar para que você consiga depois atingir o resultado que você precisa. Então, é contar a história também, né? Fazer o storytelling. E aí entra num ponto que é a questão da necessidade, do interesse. O mais alto nível de aprendizado é a curiosidade. É você ver valor naquilo. Né? Tô dizendo que 100% do meu público, quando eu vou fazer um treinamento, tá ali presente, não tá respondendo Teams, não tá fazendo outras coisas no paralelo. Não, com certeza não, mas aquela pessoa que realmente vê que aquilo vai virar o jogo, vê valor, né, e quer realmente melhorar e ter. E aí você vê o outro, né? Você vê, putz, nossa, olha, fulano ali tá mandando bem. O que será que ele tá fazendo diferente? Vai conversar com o outro fala, eu uso esses materiais aqui, eu faço isso aqui, eu participei do treinamento, assim, assim, assado. Então, eles acabam se tornando realmente embaixadores, se tornando pessoas que vão colaborar com a gente de uma forma indireta, mostrando esse valor. E a liderança, né? Eu acho que ter a liderança do nosso lado, incentivando, falando a importância disso, a gente sai muito na frente, faz muita diferença. Então, assim, você ter um líder que fala, não, isso aqui é uma prioridade, né? A questão da falta de tempo, ela é uma questão comum a todos nós. Eu também tenho coisas que eu preciso aprender e muitas vezes eu falo que eu não tenho tempo para aquilo. Mas que ferramentas que podem me ajudar a aprender? Às vezes eu não posso parar e ver um treinamento, mas eu posso ver um vídeo, eu Tem posso formas e formas, ler, né? exato, eu posso ouvir. E a gente tenta fazer isso. Então, hoje, a Educme, ela não é só treinamento e material de apoio. A gente tem uma comunidade, né, no Instagram, a gente tem uma comunidade na nossa rede social interna da empresa, onde a gente posta várias coisas ao longo da semana, onde a gente faz ali divulgação por meio de vídeo, por meio de texto, por meio de imagem. Agora a gente vai começar também a fazer coisas de áudio. Então, assim, de uma forma ou de outra, a pessoa, o meu público, vai conseguir ter acesso àquela informação, sabe? Então, sua questão é problema de tempo, em 1 minuto você se atualiza disso aqui, sabe? Letícia, nossa, deixa eu, só para não esquecer. Mas assim, essa questão de tempo, né? Outro dia eu estava até refletindo sobre isso, se foi com o Mauro, o que eu comentei, né? Mas essa questão de falta de tempo é meio delicada, né? É aquilo, quando você enxerga, você tem essa visão que é importante, todo mundo arruma tempo. É verdade. Você vai lá e dá valor, Exato. tá? E assim, o conhecimento, escutar o cliente, a gente sempre fala, inclusive, pro pessoal, é o investimento que você faz. É investimento para você ter retorno, é investimento para você ter sucesso, que nem escutar o cliente, por exemplo, né, que eu falo lá pro pessoal sempre, né, Mauro? Fala, faça uma entrevista com o cliente. Marca ali com ele ali uns 10 minutinhos para você entender o que ele está buscando, entender ali a necessidade dele, entender todos os pontos para você conseguir estruturar a proposta, evitar que de repente essa proposta seja negada,
né, que ela seja de repente devolvida ali pelo crédito, é investimento. E aí sim você vai perder tempo, né, Elton? Aí você com vai perder refluxo, tempo. né? Isso, com É. refluxo. O conhecimento, né? Mesma coisa. Você vai Mesma atender um coisa. cliente ali, se você tem um conhecimento necessário para Isso. fazer aquele atendimento, se você conhece o fluxo, se você tem um processo, como você falou no começo, bem definido, mais uma vez, não é perder tempo, é investimento. Exato. Né? Por isso que é importante a reciclagem, porque nem tudo a gente vai usar com frequência no dia a dia. E se você não tem a reciclagem, se você não participa, você Esquece. Esquece. Deleta. Passa Esquece. A batido. gente estava falando hoje isso mesmo, lá do que a gente acaba não utilizando muito ali de sistema, que você acaba Você- esquecendo você como acaba funciona, esquecendo. né? Exato. Perdendo a prática, pelo menos, né? Exatamente. Então, quer dizer, e acho que, que essa questão ainda que você colocou aí com propriedade, né, da resistência, às vezes, ninguém sabe tudo, né? Ninguém. Todo mundo no universo é impossível você saber tudo. E não precisa saber. E não precisa, para você fazer suas coisas, não dá para você ficar esperando saber tudo para você fazer. Não. Exato. São os dois pontos. Né? Exatamente. Então, você vai colocar você vai para a prática, vai para a luta, né? Uhum. Mas vai se armando cada vez mais. Né? Acho que essa é a ideia do desenvolvimento contínuo, né? Quer dizer, Perfeito. cortando, arrumando a sua. Você não deixa de ir para de fazer suas coisas, né? De se apresentar, né? Tem o feedback, apresenta, né? Tem o feedback, Executa, tem feedback. isso, e aí vai se retroalimentando, né? Voltamos pro ciclo. Pro ciclo. Exato. É aquela. Agora tá na moda até no Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Isso. Então, primeiro você precisa startar, né? Exatamente. Você precisa começar, você precisa fazer. Acho que todo mundo começou a fazer algo pela primeira vez, né? Na vida, né? Pra tudo. Até quando a gente é criança, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a comer. E passa por esse ciclo, né? E isso é pra tudo na vida. Você não corre antes de andar, mas você começa a andar cambaleando e você tem que ir, né? E a mesma coisa para as outras questões, né? Os outros âmbitos da nossa vida. Agora, só pegando um gancho, você falou aí de internet, falou o nome do Insta, né? Eu acho que um outro desafio também, né? Na Cashme é diferente. Na Cashme tem ali as reciclagens, os treinamentos, onboardings, enfim, né? Mas, falando, por exemplo, parceiro que está fora, né? Como que você cria o hábito de sempre estar aprendendo, de sempre buscar conhecimento, mais uma vez, né? Sem perder o foco, né? Como que você cria esse hábito, né? E onde que você, de repente, busca? Na internet? Você pode buscar na internet? Né? O que você pode falar para esse público, Letícia? Disciplina, né? Que é muito complexo, né? Porque disciplina invariavelmente sempre tem a questão de você deixar de fazer algo para fazer algo que você precisa fazer, né? Muitas vezes você vai ter que abrir mão de um momento, de uma outra questão, outra coisa que você poderia estar fazendo, que geralmente é mais prazerosa até, né, do que naquele processo que você precisa passar. Só que aí entra essa questão de necessidade e curiosidade, né? Geralmente quando a gente tem a curiosidade, a vontade de aprender algo, se torna muito mais fácil o processo de aprendizado. Ficar uma hora ali estudando é uma coisa gostosa, é algo interessante. E aí eu trago até um exemplo meu, né? Eu sou formada em publicidade, uns 4 anos de faculdade, 2 anos são úteis, né? Porque os outros são aulas, né? Diversas que você vai tendo ali, mas que não são efetivamente coisas que você vai utilizar no dia a dia, assim como a escola mesmo. A gente fala, quando que eu vou usar Bhaskara, né? Essas coisas. E quando a gente fala do aprendizado do adulto, né? Quando a gente tá, principalmente nesse momento de aprendizado autodirigido, né? Que é a pessoa buscar por esse aprendizado, a gente sai na frente, porque a gente está aprendendo coisas que são importantes pra gente. Coisas que são realmente diferentes, que vão fazer diferença pra gente, que vão virar o jogo pra gente de alguma forma. Então, aqui a gente já tem uma coisa, né, que dá um gás, que dá essa disciplina, então ela não se torna uma coisa muito complexa no sentido de vai ser super maçante. Não, vai ser um momento mais
de foco, né, de atenção, mas não vai ser como sentar numa sala de aula da escola e aprender uma coisa, né, que você nem sabe se você vai utilizar. Agora, por exemplo, eu tô fazendo um MBA em processos e para mim tá sendo maravilhoso, porque eu acabei de começar com uma área de processos e aí eu vejo coisas que eu vejo no meu dia a dia. Então, às vezes, tem alguma coisa que acontece no meu dia a dia, eu vou lá e aí a minha estratégia e a dica que eu dou é o que você quer aprender, né? Você quer aprender, por exemplo, eu quero aprender mais sobre metodologia de processos. Então, é esse tema? Beleza, eu tenho ali meu cronograma de estudos, eu vou fazer além da aula, eu vou ver um vídeo que eles indicaram. Vou ver o livro, então, que eles indicaram. Meu deadline é até dia tal, vou fazendo isso um pouquinho por dia, 1 hora, coloquei na minha agenda. Então, toda terça e quinta, depois das 6, 1 hora de estudo. Fica ali o invite para me lembrar, para não deixar de fazer. Tem uma pausinha na hora do almoço, dou mais uma lidinha, estudo aquele tema, vejo um vídeo no YouTube, não necessariamente algo que está ali relacionado após, mas que é um tema similar. Então, assim, fazer com que Disciplina, né? você tenha essa disciplina e ela não se torne uma coisa maçante, uma coisa que vai ser um estorvo, né, no seu dia a dia, mas que realmente vai mudar o jogo para você, que vai ser gostoso, que vai ser interessante. Nem sempre né? Quando a gente fala da disciplina, é justamente porque a maioria das coisas, elas são relacionadas a você abrir mão de algo. Mas quando você tenta olhar por essa ótica e quando você tenta traçar uma estratégia como essa, se torna mais tranquilo, né? E acho que uma coisa também que é legal você pensar que, olha, se eu tivesse começado há X tempo, eu já teria terminado, sabe? Eu já estaria mandando bem nisso. Então, assim, se você é uma pessoa que hoje trabalha, né, de uma forma autônoma, é um empresário, que você precisa aprender algo, precisa desenvolver algo, tenha esse olhar, né, de onde eu quero estar daqui X tempo. Qual nível que eu quero atingir? A gente falou sobre nível, né? Você não precisa ser um especialista, mas o que é importante você saber sobre isso? E onde está a dificuldade? E aí eu vou dar um exemplo bem legal, que é a respeito até mesmo dessa pós que eu estou fazendo. Ela é uma pós EAD, tinha o conteúdo, eu vi um vídeo e falei, meu Deus, estou com dúvida ainda, não estou entendendo. E não tem uma aula, uma troca, né, sobre esse tema que eu poderia tirar uma dúvida. Abri o ChatGPT e coloquei lá. Olha, estou estudando sobre nível de maturidade de processos, gostaria de entender mais como que eu posso visualizar isso na prática dentro das áreas da empresa. Ele falou para mim. E aí eu devolvi para ele. Tá, acho que entendi, mas eu consigo ter mais de um nível de maturidade em diferentes processos? Ele trouxe para mim. Então você faz um bate-papo com o chat que é super legal, você tem ali uma troca, ele te explica de uma forma diferente e você nem vê a hora passar. Então, isso serve para inglês, né, que a gente estava falando até antes, e diversos temas. Se você está com dificuldade, por exemplo, em praticar, eu não sei se a minha explicação, por exemplo, sobre o home equity está eficiente. Abre uma conversa com o chat. Chat, se passe pelo meu cliente, eu vou te explicar como funciona. Me diz se você entendeu, se você tem alguma sugestão de algo que eu possa melhorar no meu discurso. Vou conversar com o meu cliente sobre uma proposta e eu acho que o cliente pode trazer uma objeção XPTO. Chat, se ele me trouxer essa objeção, como que eu posso lidar com ela? E se ele me falar isso? E o que eu posso falar? Então, assim, também a gente perdeu um pouco esse medo, né, da inteligência artificial e utilizar ela de forma estratégica. Como que ela pode me potencializar? Como que eu consigo fazer com que ela facilite também as coisas para o dia a dia? Acho que o grande diferencial quando a gente fala do profissional, né, do futuro, que já é agora, não ter o medo da inteligência artificial ao ponto dela te travar e você achar que você vai ser substituído, mas saber utilizar ela de forma estratégica. Então, acho que cada vez mais, eu digo como líder, tá? Olho pro meu time e eu falo, usem a inteligência artificial. Já jogou no chat? Já conversou? Já trocou? Porque é uma coisa que vai fazer com que a gente economize tempo, que a gente seja estratégico, que a gente consiga ter uma troca, de repente, um insight que a gente não teria.
É aquilo de você não precisa perder a tua essência, mas você vai usar como um apoio, é um braço. Com Se você certeza. usar, você vai ganhar ali, um dia. Você vai, ao invés de ficar pensando 3 horas ali, escrevendo, montando uma estratégia, você consegue resolver em 10 minutos. É aquela questão, você mantém a tua essência, mas você Exato. se adapta e você usa ali E esse é um ao cuidado, teu né? favor. De não usar mastigado, né? Não é porque ele te mandou uma É resposta um que você apoio. vai usar aquilo à torta e à direita e não vai fazer uma revisão, não é isso. É você realmente utilizar de Como um forma apoio. estratégica como um apoio. A gente até brinca, né? Ah. Meu estagiário é o ChatGPT. É. Então, assim, ele trabalha para mim, não sou eu que trabalho para ele vai me passar qualquer informação e eu vou usar da forma que ele me trouxer. Mas como que eu vou utilizar de uma forma estratégica no meu dia a dia? E para o empreendedor, então, nem se fale, né? Porque é uma forma sensacional de se conectar com tudo que está acontecendo e ter uma resposta muitas vezes honesta ali. É uma né? forma de você buscar o conhecimento, né, Buscar o Moro? conhecimento. Com certeza. Não, até essa Onde que você questão busca conhecimento? Lá também. de plano de estudo, né? Se para você não funciona determinado plano, porque tem milhares também à disposição que você pode consultar, mas às vezes nenhum deles faz sentido. Então, chat, olha, eu tenho X tempo para estudar durante um determinado período, até mês tal, eu tenho que estar nesse nível de conhecimento. Que temas que você recomenda que eu estude? Como que eu posso me organizar no dia a dia para chegar nesse nível que eu quero chegar? E ir trocando, e ir trazendo essas coisas para o seu dia a dia. A gente, de novo, fala de crença limitante. Às vezes a gente fala, esse negócio de chat aí eu não entendo. Testa, não vai acontecer nada. Se você abrir, se você mandar uma mensagem, você vai descobrir um universo. Você vai começar a ver que, nossa, tem e assim, né, possibilidades, né? Letícia, você falou assim, né? Ah, se eu tivesse visto antes, eu estaria de repente em outro nível, né? Mas assim, é um fato, né? Eu tenho que aproveitar o que eu tenho ao meu redor. Com Eu vou estar em outro certeza. nível, é uma forma de eu me diferenciar. Mas assim, não existe uma data limite. Ah, eu tenho já Não. 50 anos, 60 anos. Você pode buscar. Claro que pode. Mesmo, Exato. E você não vai perder a tua essência. Exato. não vai. Mesmo porque, como a gente falou, o conhecimento é muito infinito. Né? Então, assim, infinito. ninguém vai saber tudo. Ninguém. Então, eu vi uma vez alguém falando sobre, acho que, se eu não me engano, era uma pessoa falando sobre Peter Drucker. Ele tinha muito conhecimento de várias áreas distintas. E aí ele já tinha 80 anos na época. Aí ele perguntou, como é que você conseguiu tanto conhecimento profundo em áreas, né? Ele falou, olha, eu sou curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Então, eu me planejo para que de 4 em 4 anos eu me debruce num tema. E aí eu vou a fundo nele. Astronomia, por exemplo, sei lá, alguma coisa que não tem a ver até com o meu dia a dia. Eu vou a fundo e procuro saber, obter as informações aqui como se fosse um curso, 4 anos. Depois de 4 anos eu parto para outro, né? Eu tenho 80, comecei a fazer isso aos 20, você imagina quantos temas eu já passei. Exato. Então, a história de começar antes, né, é importante. Você se destaca. Mas nunca tem Não tem tem- prazo de validade, Não tem- né? isso. E acho que, principalmente quando a gente fala dessa questão da longevidade, nunca é tarde demais. Exato. O que a gente fala, né, até dessa questão de quanto antes você começar, antes você termina e você pode começar algo novo. Então, assim, exatamente. você sempre pode ir além, Aham. você sempre... Aham. E esse olhar, né, de, não vou fazer, já passou não passou. Você sempre pode ir, né, buscar o que você quer. Tantas pessoas, né, há mais 60 anos, que terminam uma graduação, que sempre sonhou, que começa uma graduação. E assim, aqui a gente tá falando desses cursos mais parrudos, né, mas muitas vezes as pessoas, elas estão estudando, né, em outro âmbito e de uma forma geral, né? Então, assim, nunca é tarde, acho que tem que buscar mesmo. E é uma história que a gente ouve falar ao longo da vida e que realmente é uma verdade, né? Isso ninguém te tira. Conhecimento, ninguém te tira. É seu, né? É seu. É a mesma coisa quando a gente fala de atividade física, né? Então, as pessoas que praticam atividade física, que às vezes a gente pensa, não, mas eu não pratiquei a vida inteira, não, agora eu vou começar.
Não, nunca é tarde, né? A gente sempre pode começar também. De ver a necessidade mesmo de como isso pode fazer bem para o seu dia a dia, né? Exatamente. Para a sua qualidade de vida, né? Daí para frente. Isso tanto no exercício quanto na busca do conhecimento, né? Agora, Pode Letícia, falar. tem algo que você, alguma situação que você passou na Cashme, algum case mesmo, da Educme, por exemplo, e através da educação, através do processo, você falou ali bastante da Educme, né, das melhorias do material, mas tem algum ponto, algo que aconteceu, que marcou, que teve essa mudança drástica em relação, por exemplo, a resultado, sabe? Alguma coisa que teve ali que você viu que foi, né, que aconteceu dentro da Cashme com a Educme, ligado à educação, ligado ao processo, algum case, algo bacana que você possa compartilhar? Tem alguns, né? Acho que no dia a dia a gente tem bastante feedback positivo, assim, sobre a atuação e os materiais, o que está à disposição, comunicado, né? Nossa, isso aqui, vira e mexe, vem um consultor e fala, isso aqui, nossa, fez diferença para mim, nossa, usei para falar com o cliente. A gente fez uma campanha muito legal no ano passado também, que a gente chamou de Olimpíadas da Força Azul, onde a gente montou A minha times. equipe ganhou, A sua tá? equipe que ganhou? É, Ai, que ganhou. Não, acho que a legal! gente ficou em terceiro. A gente foi um dos. Foi um Foram três, do né? top 3. O Recortes foi o primeiro, mas minha equipe Olha só. foi uma das campeãs. E aí a gente fez essa campanha, a gente atrelou, fez os times, né? E aí a gente atrelou o andamento, a pontuação do time de acordo com o consumo dos conteúdos que a gente tinha à disposição na nossa plataforma de e-learning, né? E foi sensacional, a gente teve um engajamento muito grande de todo mundo. E o mais legal foi isso, que não só a questão da participação assídua, né, de todo mundo, mas nos grupos dos times. Olha, vi aqui um negócio falando sobre Pomodoro no curso da Educme, eu uso, é assim, mudou o jogo pra mim. Nunca tinha ouvido falar, as pessoas me parando na Cast me falando, eu nunca tinha ouvido falar em Pomodoro. Nossa, mudou muito, me ajudou. Agora, quando eu vou falar com o cliente, é assim que eu faço. Eu tenho um tempo de fala do cliente, de tratativa de proposta e tal, tal, tal. Então, esse foi um case muito legal, que a gente realmente viu, sabe, o impacto de uma ação como essa e estão pedindo novas e vem aí também. Mas em dados, assim, que eu acho muito legal, no final do ano passado a gente fez um levantamento, né, para ver como é que foi o desempenho da Educme até para essa expansão para o operacional. E aí a gente viu que antes da Educme, os consultores levavam em média 4 meses para assinar o primeiro contrato deles. E agora, depois da implantação da Educme, durante o período de 1 ano, né, a gente fez essa análise, os consultores novos, depois que a gente implementou onboarding e tudo mais, passaram a levar 2 meses para assinar o primeiro contrato deles. Então, a gente diminuiu em 50% o tempo de assinatura desse primeiro contrato. A rampagem desse consultor, ela ficou mais rápida, né? Então, é um dado muito legal. A gente consegue ver como, de fato, o conhecimento técnico ele faz a diferença nesse começo, né? Durante toda a jornada, mas principalmente nesse começo, você acaba de entrar numa empresa, você já tem muita coisa para você se adaptar em relação à cultura, em relação a time, aquele nervosismo, aquela tensão, principalmente quando a gente fala do comercial. Eu preciso atingir um resultado, né? E isso é muito latente, assim. E você não precisa se preocupar em pegar tudo rápido demais, porque o conteúdo tá ali. Você tem um suporte, você tem uma equipe que vai te ajudar, você vai ter o treinamento e você pode ter acesso a esses conteúdos, esses materiais de apoio quando você precisar. Então, você também consegue dosar melhor a sua energia, o seu tempo, né, nesse processo e gastar energia de fato com o que é da sua alçada, que é fazer a venda. Tanto que o nosso slogan, né, da Educme, ele sempre foi que a gente está ali à disposição para oferecer todo e qualquer suporte para que você faça o que você sabe fazer de melhor. Muitas vezes é vender, muitas vezes é fazer uma análise, né? Mas, assim, esse dado, ele é bem interessante e mostra também, né, como que a gente está sempre estratégico nos conteúdos que a gente tem feito, né? Não é um conteúdo que a pessoa vai sentar, vai ver 1 hora de vídeo e não vai fazer diferença na vida dela. Então, vai ser algo Você falou, útil. é muito legal, né, Cia, tem que focar em vender. Eu quero que você foque em vender. Eu quero que você foque no cliente.
eu vou te ajudar, eu vou preparar aqui o caminho para você, eu vou deixar tudo facinho para você. Exatamente. Eu vou te ajudar, eu vou te dar as Melhor. ferramentas, eu vou te mostrar como funciona. Exato. Meu papel é esse, né? O papel da Eduque-me é esse, Exatamente. né, Letícia? É isso. facilitar, é fazer com que a pessoa foque no que ela tem que focar. É isso mesmo. Prepara. Exatamente. E melhore seu processo. Exatamente. Pô, fantástico. Então, de A a Z, o que essa pessoa precisar tá ali. Se não tiver, ela pode levantar a mão e falar, eu preciso disso. Eu preciso disso. A gente faz. Muito bom. Letícia, agora eu queria que você... tem muita gente, né, falando até do programa Cash Me Player, que é voltado para o empreendedor, para quem está empreendendo, para quem vai começar a empreender, para quem vai aumentar ali o portfólio de produtos, enfim, vai iniciar uma relação com a Cash Me. E muitas vezes essa pessoa, ela trabalhava em outro segmento, ou tinha outros produtos, e a Cash Me é algo novo, né? Os produtos são algo novo. Ele até pode ter conhecimento, mas é uma questão de entender como funciona a operação dentro da Cash Me, né? Do fluxo, entender um pouco mais do produto, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para esse empreendedor em relação a esse aprendizado, né? Ao que a Cash Me pode oferecer para ele, esse apoio, né? Que ele tem aqui na Cash Me. Ele tem uma estrutura, tem um onboarding da Cash Me, ele vai receber, ele vai ser recepcionado, ele vai ter o preparo, ele vai ter o treinamento. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público, para esse parceiro que está vindo para a Cash Me, né? Que muitas vezes está começando agora, e deixasse uma mensagem em relação a essa questão do aprendizado, do apoio, de material, que aqui ele vai ter todo esse suporte. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro parceiro da Cash Me. Perfeito. Eu acho que a gente falou muito sobre essa questão da consultoria, né? Da importância que é o entendimento do cliente, de você oferecer um atendimento diferenciado. Eu acho que esse é um diferencial da Cash Me, assim, quando a gente fala em relação a todos os players do mercado, assim, a gente ter esse tato com o outro, esse tato com o nosso cliente, esse tato com o nosso parceiro, e essa preocupação, né, em oferecer para esse parceiro esse suporte, realmente olhar para ele como um indivíduo que tem ali os planos dele, os projetos dele, e impulsionar ele também, né? Então a gente até fala bastante sobre essa questão nos nossos vídeos, nos nossos materiais de apoio, como marketing também, né? Que a Cash Me impulsiona planos, sonhos, você, e nada disso faz sentido se você não souber aproveitar, né? Então, eu acho que você olhar para isso de uma forma como realmente uma parceria, né? Acho que quando a gente olha com um olhar de parceria, a gente valoriza, a gente sabe aproveitar a oportunidade e também sabe que tem um canal aberto, né? Para o que você tiver necessidade. Então, algo de repente tá faltando nesse sentido de entendimento, ainda não tá claro. Temos portas abertas para essa troca, né? E eu acho que é assim que as boas relações são feitas, né? Quando tem essa troca. Então, quando a gente oferece, eles aceitam, eles oferecem, a gente aceita. E críticas também são sempre muito bem-vindas dos dois lados, né? E acho que quando a gente critica construtivamente, é um sinal de que a gente está preocupado com o crescimento do outro, né? Que a gente quer que o outro evolua, né? Verdade. Então, assim, estar aberto a essa crítica também é muito importante no sentido de eu posso melhorar nisso. E aí olhar para si mesmo também com esse olhar de no que eu posso melhorar, como eu posso aproveitar melhor essa oportunidade, né? E acho que se você é um parceiro Cash Me, se você é um cash player, se você é alguém que está ali próximo no dia a dia, é porque vimos valor, né? No que você tem a oferecer para os nossos clientes e para a Cash Me também, né? Só tem chance de dar certo mesmo. Então, eu acho que é aproveitar essa oportunidade. Boa, Letícia. Boa, show de bola, Letícia. Não, acho que sensacional. Eu não sei, mas eu aprendi bastante hoje aqui com ela, sabe? Aprendendo a aprender, tá Aprendendo a vendo? aprender. Aprendi bastante hoje aí. Foi bate-papo sensacional. Trazendo alguns pontos que você falou, Letícia, que marcou, né? É assim, quando a gente pensa em conhecimento, a gente pensa muito em adquirir informação, conhecimento mesmo, né? Mas tem que estar ligado a processo.
Processo. Tem que ter processo. Se E- não tem processo, você não consegue executar o que você aprendeu. Ponto. Exato. Tá ligado? Tem que ter. Totalmente. Acho que outro ponto também que eu trago, que eu destaco também, que a Letícia trouxe aqui para o nosso bate-papo, a questão de você ouvir o cliente. Escutativa. Escutativa, né? Ah, e como que eu vou implantar alguma técnica? Acho que antes de você pensar em implantar alguma técnica, escuta primeiro o cliente. Escuta primeiro o parceiro. Entende a necessidade dele. Uhum. Acho que esse é sempre como você falou, Letícia, é a base. A base é essa. Né? O É você ciclo, entender né, a também, necessidade e colocar ali a técnica adequada ou colocar o conhecimento adequado. Exatamente. Um outro ponto que eu trago também, que foi muito bacana aqui no nosso bate-papo também, Letícia, que você trouxe, é o planejamento, né? Quando você tem o planejamento e a disciplina, que você falou agora, você consegue executar, você consegue buscar o conhecimento adequado e necessário. Isso é necessário? Né? Ou não? Eu tenho que me aprofundar aqui, que foi o que você trouxe pra gente também. Então, assim, Letícia, o bate-papo foi muito rico. Te agradeço muito aí Eu que a agradeço. disponibilidade. Agradeço. Sensacional. Eu que agradeço vocês aí. Obrigado, viu, Lê? Sempre é um prazer te ouvir. E a gente sai E sempre, inspirado né? Porque a Letícia mesmo, tá nas sabe? mídias sempre. Tô ali Sai no inspirado em YouTube. Muito bom, muito bom. Boa. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo, um papo muito rico e espero que ajude aí a todos também que ouvirem. Boa, Letícia. Obrigado. Agradeço você também. Deixa o convite para você clicar aqui no link para se cadastrar conosco, conhecer o nosso programa e até o próximo episódio. Obrigado. Boa. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.